Ora, sejam bem-vindos, segundo episódio do nosso Mundo Fantasy. Vamos olhar aí para o que aconteceu na primeira jornada da Fantasy Liga Portugal Betclic, não errar aqui no nome. Tiagão, boa tarde, bom dia. Bom dia, isto era para ser bom dia, mas já é boa tarde. Gostaste da primeira semana? Vamos olhar aí para a aplicação, olhar aí para algumas funcionalidades, mas de resto já estávamos com saudades do início do campeonato. Já estávamos com saudades do início do campeonato, regressou a bolinha, como a gente costuma dizer, e obviamente nós demos aqui alguns nomes, 3, 4 por equipa, que podiam ser interessantes para a primeira jornada, mas também para até mais para a época do que para a primeira jornada, porque como sabemos as 3 primeiras jornadas não contam. Exatamente, muito também por causa do que conseguimos ter em termos de informação da pré-época, não é? E algumas ideias para quem as usou, bateram, terá ajudado. E umas bateram, outras não. Tiago, eu se soubesse as que iam bater, eu não estava aqui, meu amigo. Eu estava a ganhar o Euromilhões semana sim, semana não. Certo, e é isso, é por isso que nós estamos aqui também. Deixa-me só, eu tinha-te dito que tínhamos aí uma novidade que eu não te contei a novidade. Anda lá, estou à espera. Portanto, o podcast saiu há 7 dias, não é? Está agora a fazer 7 dias. Certo. Fomos agora informados pela Apple e pelo Spotify que fomos o terceiro podcast mais ouvido de futebol em Portugal, 7º de desporto na globalidade. Foi muito bem recebido, e portanto agradecer a quem ouviu. Obrigado à malta, aos nós ouvintes. Naturalmente, olha, estou a saber agora, é verdade, fomos, nós só soubemos quando eu cheguei, tinha o e-mail tanto do Spotify como da Apple. Boa. E portanto foi uma notícia boa. O episódio da semana passada ficou gigantesco, vocês naturalmente aperceberam-se disso. Este não vai ficar igual. Era muita informação. Era muita coisa e houve aqui um problema com o timer, então eu perdi-me aqui no timer. Olha, uma coisa, deixa-me só, porque ontem, na semana passada o episódio ficou tão grande e nós esquecemos de 2 coisas. Uma é a nossa competição, nós não escolhemos jogadores para ir um contra o outro, vamos escolher esta semana. Estás a ver? Exatamente. E a outra coisa é que eu queria fazer um agradecimento e esqueci-me completamente de o fazer. E era uma coisa que eu tinha apontada para fazer e tenho que o fazer agora, que é agradecer o nome que eu vou dizer. Algumas pessoas sabem quem ele é, outras vai-vos passar ao lado, mas é um agradecimento que eu tenho que fazer, que é o Tosé Arantes, que é alguém que já há muitos anos, que é uma pessoa aí de referência a nível de fantasy. Eu sei que ele esteve algum tempo sem jogar, ajudou-me bastante em várias coisas e continua a ajudar, e portanto só lhe mandar um abraço. Eu esqueci-me completamente no episódio tão grande, eu consegui-me esquecer do ponto que eu queria fazer. Bem, vamos olhar aqui para a aplicação. Eu acho que vocês certamente já andaram aqui a navegar um bocadinho. Vamos aqui navegar todos um bocadinho. E atenção, desculpa, se calhar podemos já também dizer, eu sei que nós lançamos o póster semana passada ainda, mas se calhar muita gente pode não ter visto. Assim, eu vi que no episódio havia algumas perguntas abaixo. Okay. A situação da terceira para a quarta semana, se conseguires agora clarificar. Sim, pois é, exatamente. Nós quando gravámos não sabíamos isto, descobrimos depois. Então, o que é que vai acontecer? Quando a terceira jornada começar, quando houver o lock para a terceira jornada, vocês vão ter 100 transferências para a vossa equipa da terceira para a quarta jornada. Portanto, no fundo, é quase como se fosse um ilimitado, mas eles deram 100. Se criarem a equipa só na terceira jornada, aí sim tem ilimitado. Portanto, no fundo... Ou seja, muda um bocadinho o que nós tínhamos dito a semana passada, que não, na verdade estávamos contra, também não faria sentido, que era... Quando fizéssemos a equipa para a terceira jornada, teria que ser a pensar na quarta, porque só teríamos uma transferência. 2. Ou 2. Neste caso, mudou e volta a ser ilimitado às 100 transferências livres. Exatamente. Portanto, recapitulando, volta tudo ao assim normal. que começar o primeiro jogo da jornada 3, vocês vão ter 100 transferências para preparar a jornada 4. Pronto. Assim é justo para toda a gente e, portanto, está clarificado. Sim, nós anunciámos isso em imagens e posters, mas não aqui no podcast. Não ter visto, é isso. Olhar aqui para a aplicação. Eu vou-vos mostrar esta equipa. Isto é uma equipa feita automática, portanto não comecem já a dizer como é que é possível tu teres escolhido o Aranda. Não, eu fiz isto há 2 minutos, criei um mail e criei uma equipa automática só para vos conseguir mostrar as coisas todas. E para não desvendar os teus segredos. Exatamente. Ainda assim, bateu aqui bem com o... Quem é que eu tinha visto que tinha batido aqui? Com o Yulman, que marcou um gol. Então, aqui tem a vossa equipa. Tem a pontuação, neste caso já estamos na jornada 2, portanto tem aqui, irão ter depois a pontuação da jornada 2.
Tem aqui os vossos pontos a nível de classificação, a vossa pontuação, a maior pontuação. Houve alguém que fez 98 pontos e tendo em conta que o Benfica ainda não jogou, esta pontuação ainda vai ser mais, ou poderia ser mais elevada. Portanto, isto já viram, isto são as transferências. Portanto, aqui é o processo normal. Vão aqui, por exemplo, se quiserem trocar o Charles, tiram o Charles e vem aqui a um guarda-redes, todos os jogadores, guarda-redes, e podem meter aqui, por exemplo, o Warning Check já tenho, podem meter aqui o Rui Silva, adicionar o jogador. Aí está o que é. Está o Rui, siga. Depois podem fechar a vossa equipa e seguir em frente. Tem aqui as vossas ligas. Neste caso eu não estou em nenhuma liga, portanto... Estás aí na Liga ZZ? Pois é. Aí tanta gente. Mas aqui a liga... Aproveitamos para dizer para se inscrever. Sim, eu depois ponho o link. Depois tem aqui os jogos. Os jogos da jornada. Na ajuda, nas estatísticas, não é? E isto é o mais importante. Esta é a página onde vocês têm que estar aí a bombar. Portanto, podem organizar. Isto tem aqui todos os jogadores. Podem organizar aqui por imensas coisas. Preço. Clean sheet, penaltis defendidos. Não houve nenhum penalti defendido, acho eu. Não. E não houve nenhum vermelho. Foi uma boa jornada. Nem houve nenhum penalti, pois não. Não houve nenhum penalti também. Pois não. Olha que jornada linda. Tem aqui depois, quando houver isto, a partir da jornada 4 para a frente, tem aqui as subidas e descidas de preço, o que vai dar imenso jeito para ganharem dinheiro. Desculpa, claro que houve penalti. Quem? O Maresi. Ponta de lança do Alberto, marcou de penalti. Depois de uma grande combinação com o Chiquinho. Verdade. E gamaram-lhe depois um gol. Exatamente. E depois tem aqui aquilo que para nós nos interessa muito, que é ações defensivas. Já sabem que por cada 8 vale 2 pontos. E depois os passes decisivos, por cada 2 vale também 1 ponto. Portanto, olha, o Trincão, por exemplo, foi o jogador com mais passes decisivos nesta jornada. Portanto, isto os prémios vão ser divulgados, não tarda nada. Ajuda, não tem as regras também. Tem aqui as regras. Tem aí a meio. Então, importante para verem exatamente. Os bónus e tudo mais. Acho que ainda ninguém está a usar, espero bem que não. Não estão bloqueados. Pois estão bloqueados. Tens toda a razão. E portanto, aí está a aplicação. A nível da aplicação no mobile, a malta com quem eu falei, toda ela gostou. Sim, havia só ali um pequeno problema no scroll e acho que já está resolvido e portanto seguimos em frente aí na aplicação. Ideias gerais da jornada, não é? Vamos olhar aí para uma série de coisas que... Deixa-me só apontar aqui uma coisa. Tivemos a primeira jornada, não tivemos o Benfica, mas já deu para tirar aqui algumas ideias. Se calhar começando por esta ideia que eu queria debater contigo, era os avançados. Ignorando o Samu, o Pavlidis, o Luís Soares, o Ivanovic, que são premium e vão sempre dar boas pontuações, tendo em conta que não há duelos, nem há bónus por remates à baliza, por exemplo a Real Fever tinha, os avançados na realidade só vão pontuar por golos e assistências. Ou seja, a nível estratégico é muito interessante olharmos para isto, porque aquilo que muitos avançados que não marcavam um golo ou que marcavam um golo conseguiam depois complementar e em vez de terem só 6 pontos, terem 8 ou 9 era em 2 remates à baliza, faziam 8 ou 9 ou 10 duelos, bolas aéreas e não sei o que, e compensavam. Não conta de todo. Não conta de todo. Okay. E portanto, a dúvida aqui é, e algumas pessoas levantaram esta dúvida, é qual é que é o real valor de ter um avançado, sabendo nós, avançado que não dos grandes, sabendo nós que esses avançados não vão marcar, em princípio, 15 golos, não é? É raro acontecer, há um Clayton de vez em quando, mas não é normal ter esse tipo de avançados. E isso é uma boa questão, que é se calhar poupar nesses avançados, porque realmente o golo vale 4, mas não há muito mais que o avançado nos possa dar. E apostar, por exemplo, em jogadores como deste género de jogador, apostar em médios que sejam mais caros e que vão fazer mais esse tipo de últimos passes. E que podem até contribuir com bónus defensivos, com clean sheets. Certo. Percebes? Porque há poucos bónus extra para os avançados. Temos aí três bons avançados que a semana passada também se falou, que é o Miro, o Nené e o Maresi, que são baratos.
que poderão ajudar na mesma em termos de golos. Se não quisermos pôr de início, podemos pôr no banco e reforçar mais a parte do meio campo com jogadores que sejam mais caros, ou seja, ir tirar aqueles e se calhar ficar só com um ponta de lança dos grandes, não sei, ou 2 ponta de lança, depois cada um os primos batem sempre, né? O Samu vai bater sempre, isso, mas se calhar era a tal questão. Faz sentido ter um Elisor de 6,5? Exatamente. 6,5, não é? Se não estou em erro. Teria que confirmar. Posso confirmar aqui. Sim, mas será por aí, não é? Faz sentido ter um dos grandes mais o Elisor? Se calhar não faz. Se calhar fará sentido ter um dos grandes, indo por essa ideia, se calhar faz sentido ter um dos grandes e... Sim, por exemplo, o Clayton vale 8, não faz o sentido. Nedói do Vitória 7, 6,5. A questão é, faz sentido ter... Porque se ele marcasse 7, 8 golos, será que eu não consigo ir buscar esses 21 pontos, 25 pontos no outro lado? Médios. Exatamente. É isso, não sei. São discussões. Outra coisa muito importante que é, isto é... Nós não falámos disto na semana passada porque, como sabem, as 3 primeiras jornadas não contam, mas é sempre importante referir, que é vocês terem alguma atenção, e encontram isso com muita facilidade, alguma atenção ao calendário. Quando fazem as vossas mexidas, terem muita atenção ao calendário. Normalmente, a ideia será olharem para as 3, 4 jornadas mais próximas. Portanto, eu acho que tu na semana passada falaste disto do guarda-redes do Casa Pia. Não, falei nesse caso específico. Joga falei com Sporting e com Porto, não é? E que se calhar faz sentido um guarda-redes que o ano passado faz, e já se viu que por esta primeira jornada outra vez um punhado de defesas, deu 5 pontos, se não estou em erro, e perdeu na mesma 2-0. Isso foi 2-0, exatamente. Não, mas eu estava a falar até num outro aspecto, que é vocês quando mexem na vossa equipa, quando apostam num jogador, devem ter sempre atenção ao calendário e devem olhar sempre às 3, 4 jornadas a seguir à mexida, obviamente a jornada que vão ter naquele momento e depois as 3, 4 seguintes. E portanto, isso é muito importante. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui um exemplo. O Alverca. Imaginemos que, nós até vamos falar do avançado do Alverca, imaginemos que vocês até, o avançado do Alverca vai parecer um bom jogador, vamos aqui metê-lo. Vocês devem olhar que no calendário do Alverca, nas próximas 3 jornadas, 2 delas é contra Braga e contra Benfica. Sendo que depois tem Tondela a seguir ao Benfica e depois logo a seguir vão aos Açores, recebem Vitória. Ou seja, é uma sequência de 5 jogos onde 4 deles são difíceis. Foram 6 primeiros. Ou seja, devem olhar muito para isto. Será que faz sentido agora ir a esse avançado? Provavelmente não é? Porque não estamos a dizer que ele até não possa marcar aqui um golo, mas a probabilidade de ele não marcar é muito grande. Portanto, isto é uma coisa que vocês devem olhar. Normalmente eu olho 3 a 4 jornadas. Por exemplo, se eu for apanhar um jogador para a jornada 2, olho o calendário dele até à jornada 4, 5, e se vir ali 2, 3 jogos de grau de dificuldade teórica muito difícil, vou olhar para outras opções. Por exemplo, no sentido inverso, olhamos aqui para o Vitória, e o Vitória é um caso específico porque está-nos a preocupar um bocadinho, mas olhamos aqui para o Vitória. Recebe Estoril, vai ao Moreira, recebe Arouca, vai ao Estrela, tem aqui o jogo com o Braga, mas depois recebe Alverca. É um calendário que teoricamente é simpático, não é? É um calendário que é simpático e, portanto, dá para olharmos aqui para os jogadores do Vitória. Obviamente há aqui 3 exceções, ou 4, que é o Braga, o Porto e o Benfica e o Sporting. Portanto, estas equipas são quase sempre tão favoritas que o calendário é sempre teoricamente fácil. Mas nas outras equipas é importante olhar para isto. Se eu apanhar uma equipa que nas próximas 3 jornadas vai jogar como é o caso, por exemplo, do Rio Ave, que vai ter que jogar nas próximas jornadas com Braga e depois na jornada dupla, porque eles adiaram, é Porto-Benfica, o que é que eu estou à espera? Se calhar o Rio Ave é goleado nesses 3 jogos. É isso. Isto é muito importante para vocês olharem quando planeiam a parte buscar estratégica, claro. Sim. E até quando utilizam os vossos bónus, é importante olharem para qual é o calendário dos jogadores que eu vou apanhar quando vou jogar o meu bónus. Por exemplo, no caso do Benfica, na jornada dupla, quando houver a jornada dupla, o Benfica... Ou seja, essa jornada vai, só agora para as pessoas saberem, sim. Vai ser a jornada que vai apanhar a 6ª jornada para aí? Da 6ª para a 7ª, portanto conta na 6ª. Ou seja, vai contar a 1ª e a 6ª, vão contar os pontos do Benfica, vão contar por 2 exemplo, vezes. O Benfica nessa altura vai jogar com Aves e Rio Ave.
Mas imagina, se usarmos, isto é mesmo porque eu também não sei e é dúvida, se jogamos nessa semana a situação do estacionar o autocarro e ele vai contar para os 2 jogos do Benfica, mais os outros jogos todos da jornada 6. Exatamente. Todos os jogos, se forem referentes à jornada 6. Se quisermos aí pôr 2 defesas do Benfica e pôr a defesa nessa semana, acreditando tu que o Benfica poderá não sofrer nem com o Rio Ave nem com o Aves, ok. Exatamente. Isso é importante. Muito importante, muito importante. E vão haver mais jogos adiados, porque vamos acreditar, nós estamos a gravar isto ao início da tarde, Santa Clara e Braga provavelmente vão passar as suas eliminatórias, portanto vão ter mais 2 jogos, vão ter mais uma eliminatória europeia, cada um, o Benfica igual, portanto não vamos aqui... não sei se vão adiar agora. Vamos ver. Não, esta não. Podem adiar a terceira. Ok. Porque ainda não há horários. Sim. Podem adiar a terceira. Muito bem. Sim, a terceira jornada. Mais alguma coisa que te saltou à vista desta jornada, assim no cômputo geral? Gostaste assim de alguma equipa em particular? Eu não vi, só vi os golos do Famalicão, mas aguçou o apetite, mas deixa aqui para mim ainda alguma dúvida, porque o Santa Clara saiu na sexta-feira da Irlanda do Norte para vir jogar no domingo à meio da tarde a Famalicão, num campo que já se sabe difícil, com poucas mudanças no 11 de quinta para domingo, e já se sabia que ia ser difícil e vai ser difícil, porque o calendário do Santa Clara parece ser acessível agora para entrar na fase de Liga, da Conference League. Eles ganharam 3-0 o primeiro jogo. É uma equipa semi-amadora. E depois a próxima eliminatória também eram 2 equipas teoricamente acessíveis, como é óbvio, nada está garantido. E vai ser, por exemplo, uma equipa que podia ser interessante a alguns jogadores, como o Gabriel Silva, o Vinícius, o MT, o próprio Gabriel Batista. A jogar 2 vezes por semana é difícil. O ano passado foram uma das melhores equipas a nível defensivo, mas a jogar a meio da semana não estão habituados. O plantel não é assim tão grande quanto isso, para dar garantia. Grande até à quinta, a qualidade é que não é igual. Quer à quinta, quer ao domingo, não é? Não vai ser fácil. Sim, eles vão andar nisto até dezembro, pelo menos, não é? Porque a conferência são 2 jogos a menos. Portanto... Mas aqui a questão é, não podemos esquecer que os últimos anos, sempre que um Arouca, um Passos... Tem sempre épocas muito difíceis. O próprio Santa Clara, quando foram à Europa... Quase todas elas desceram ou tiveram épocas muito difíceis. Já não ponho o Vitória nesse nível, porque o Vitória já tem vários anos de Europa e tudo, e tem-se aguentado. Olha, uma coisa que eu... Depois a gente já fala quando lá chegamos. Vamos começar aqui com os jogos. Vamos começar aqui com o Aves Casa Pia. Aves Casa Pia. O Aves foi a equipa que eu menos gostei desta semana. Curiosamente, o Aves até perde com o Arouca e perde 3-1 e, portanto, e o Arouca acaba por ter aqui uma semana muito interessante, especialmente por causa do Treza, que foi o jogador mais pontuado da semana com 15 pontos, marca, assiste, portanto, uma exibição muito boa. Mas se olharmos para o jogo, eu tive a oportunidade de ver este jogo, se olharmos para os expected goals das duas equipas, é semelhante. Ou seja, é um resultado que é um bocadinho avolumado demais para o que foi o jogo. Porém, depois de ter dito isto, é muito difícil encontrar ali boas opções no Aves, porque a equipa está... O Jorge Mercado, que eu dei a semana passada, foi transferido para a Rússia, nem jogou. Eu continuo a achar que o Nené poderá ser interessante, mas é tal questão, ele vai ser mas a entrar. Eu vi algumas pessoas com o Devanis, a central. Mas sim, será provavelmente das equipas com menos percentagem de jogadores. Agora, são equipas que a gente nunca sabe muito bem o que esperar. Um treinador muito experiente como o José Mota, e eles são capazes de fazer um mau jogo num dia e na semana a seguir ganharem um jogo quando menos se espera. Vamos ver. Se me perguntares quem eu acho que é mais favorito, apesar do Casa Pia também não ter feito um bom jogo, ter ficado um bocadinho aquém do que se estava à espera comparativamente com o ano passado, não é? A imagem que o Casa Pia deixou ano passado contra os grandes, sempre com uma excelente réplica. Não posso dar só mérito ao Sporting, dou mérito ao Sporting pela maneira como jogou, mas também tenho que dar algum mérito ao Casa Pia, porque devia ter... Nós achávamos que eles tinham qualidade para fazer mais e não conseguiram, mas ao dia de hoje, e eu
põe o Casa Pia ligeiramente favorito para este jogo. Sim, o Devenish fez 10 ações defensivas, o que são 2 pontos de bónus. Portanto, é um jogador que é sempre interessante e vai ter sempre muitas ações defensivas porque eles vão estar maior parte do tempo a defender. O que é que eu digo aqui sobre o Aves? O calendário é difícil. O calendário agora tem Casa Pia, depois Braga, Famalicão, Estoril, Benfica, e só depois é que torna-se um bocadinho mais simpático quando jogam com o Estoril. Com o Estrela. Mas a questão é, se nós acharmos, e eu acho que sim, que o Aves é um dos grandes candidatos à descida, o calendário vai ser sempre difícil para eles. Não... Sim, mas Braga, Famalicão, Estoril, Benfica é particularmente difícil. O único jogador que eu consegui destacar da primeira jornada a nível fantasy, e é um jogador que eu não gosto muito para fantasy... Não. Okay. Rafael Barbosa. Rafael Barbosa rematou 4 vezes, um deles foi à baliza. Uma coisa interessante é que fez 4 cruzamentos no jogo, os 4 foram bem feitos, ou seja, deram em não é em finalização, mas deram em bola num colega e não em corte. Portanto, achei que o Rafael Barbosa, que é um jogador que já anda nestas leads há muitos anos, achei que teve um jogo relativamente interessante. Se me perguntarem quem é que sugeres do Casa Pia, ninguém. Do Aves, ninguém. Não consigo. Não. Neste momento, também com este calendário... é essa, que é o bom, que, por exemplo, na Real Fever não acontecia já nos últimos anos, e é esta situação das 3 primeiras jornadas é muito importante, porque normalmente, quase todos os anos, as equipas que perdem a primeira jornada, da primeira para a segunda jornada, mudam 3 ou 4 jogadores do 11. E então a seguir pode aparecer já um que diz assim, ok, está em boa forma, por isso é muito complicado perceber, ainda para mais nestas 2 equipas que perderam, perceber que 11 é que vão utilizar no fim de semana. Nós sugerimos também o mercado e curiosamente o mercado e ele saiu. Olha, em relação ao Casa Pia, o Casa Pia, o primeiro jogo é com o Sporting, portanto não deu para tirar aqui conclusões a sério, porque eles passaram 90% do jogo a defender e podiam ter sido goleados. Ainda assim, tem aqui uma possibilidade de fazer clean sheet interessante, na casa dos 34-35%. Se eu tivesse que sugerir alguém, talvez o Laranzabal, que no ano passado namoraria sempre os 2 pontos de bónus, portanto pode ser um jogador interessante. Neste sistema de 5 ele faz aquela ala toda, tem chegada, tem muita chegada, o próprio guarda-redes, o Sequeira, não é? Acho que faz sentido. Eu continuo com os mesmos e com o Livolá. Acho que também para o Casa Pia poderá não ser a melhor altura só por causa de um jogo e contra quem foi, de dizer, vamos mudar o 11 todo. Não, eu acredito que aí possa vir praticamente os mesmos 11, e esses são 3 jogadores chaves, o Sequeira, o Larrazabal e o Livolã. O Sequeira está em 15% das equipas, quase 16% das equipas, portanto 16% foi uma das sugestões que nós demos, não para a primeira jornada, mas para ter nas equipas. E esta questão do calendário eu acho que é muito relevante. O facto do Casa Pia nas 3 primeiras jornadas, que não contam, jogar com Sporting e Porto é um bónus muito grande. Para o resto do campeonato. Exatamente, e daí o Sequeira já está em 15, na teoria, não é? 15,8. Sim. Aliás, há outra coisa, o Sequeira é um jogador que está no mercado. Também. É um jogador que está na possibilidade de sair, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. O Laranzabal está em 11% das equipas, e tu estavas a sugerir o Livolá. Olha, o Cassiano está em 12%. Estavas a sugerir o Livolá, só está em 0,5% das equipas. Foi no sentido da pré-época que ele fez e da época que ele já tinha feito o ano passado. É um jogador ofensivo e que tem golo, tem assistência, pode ser interessante. Há um outro jogador aqui que temos que destacar, o Duplex de Chamba, que foi um dos jogadores que fez mais ações defensivas na primeira jornada, o que é natural porque passou grande parte do tempo a ser pressionado pelo Sporting. O Duplex de Chamba é um jogador que costumava ser interessante por causa destes duelos defensivos. Eu acho que ele vai invariavelmente namorar a possibilidade de fazer 2 pontos de bónus. Não sei até que ponto é que o Casa Pia nos vai dar assim tantas clean sheets, porque foi só um jogo, é verdade, mas certo? Não mostrou grande coisa. Muito bem. Olha, vamos saltar aqui para o Tondela Famalicão. O Famalicão, estavas a dizer que eu na notícia de rescaldo da jornada perguntei se não era uma mina de pontos o Famalicão. Havia duas dúvidas no Famalicão. Quem é que ia assumir o lugar do Aranda? Foi Gil Dias, que foi até eleito o melhor em campo, se não estou em erro. Tem um golo e uma assistência, não é? Não. Acho que é só um golo. Só um golo? Só, ok. entre aspas. Sim. E quem é que ia jogar ao lado do Justin Haas? Por exemplo, eu tinha dúvidas também e por isso não pus no guarda-redes. Porque
o ano passado o titular era o Zoblin, depois tem aquela lesão grave e o Kacerevich, ou Cesarevic, não sei ao certo o nome, já agora... Eu deduzo que seja Karevich agarrou a titularidade e nunca mais saiu, e depois pelos jogos da pré-época que nós tínhamos informação andaram ali a dividir. E eu não sabia qual dos guarda-redes é que ia jogar. Jogou o Karevich. E deu logo clean sheet. Mas havia a dúvida sobre quem é que ia ser o central lá do Justin Haas. Foi o Realp. E o Realp foi incrível. O Realp foi o jogador com mais ações defensivas na jornada e com um avanço até significativo. Ele deu 20 ações defensivas, alívios, cortes, interseções, desarmes, portanto, uma série de coisas. Isto vale 2 pontos. Não vou assumir que ele vai fazer 20 por jornada, certo. Mas tendo em conta que foi um jogo contra o Santa Clara, que não fez uma boa partida ao Santa Clara, num jogo em que o Famalicão tenha que defender mais, estas ações defensivas vão lá estar também. Portanto, destaquei aqui o Real, porque realmente foi impressionante nesse sentido. Eu tive a oportunidade de ver o jogo, ele foi muito mais o patrão que o próprio Justin Haas, ele foi muito mais o central que vai aos duelos, e o Haas muito mais o jogador que está nas dobras, o que já era uma coisa que ele fazia no ano passado. Este Real acho que nos vai dar sempre 2 pontos bónus. Porque é ele sempre que vai às lutas nos corpo a corpos, é ele que anda sempre mais próximo do avançado. O valor do nosso Realp, 4.5. Interessantíssimo. É porque não sabíamos quem é que ia ser o segundo central. Menos 0.5 que o Dias, já são mais 0.5 para outro. É estas partes estratégicas que a gente fala, não é? E há aqui outra coisa, não é? Os laterais. Rodrigo Pinheiro, Rafa Soares, são 2 jogadores de propensão ofensiva. É assim, não vai acontecer sempre marcarem golos e não sei o que, clean sheets, mas próprios 3 da frente, o Gil Dias, o Gustavo Sá e o Sorriso também vão dar, e parece-me que o Gil Dias, juntamente com o Gustavo Sá, vai ser um dos marcadores das bolas paradas, também é interessante. E o Gustavo Sá temos a dúvida, né? Se vai ficar ou não. Ele próprio disse que não podia garantir que e se ia ficar ou não. Está até razoavelmente acessível, 5.5 para um médio com a influência que ele vai ter. Tem chegada, tem golo, tem bola parada, pode ser interessante. O Gil Dias fez uma exibição muito completa. Ele faz o remate do golo, que é um remate que se calhar o guarda-redes podia ter feito mais, mas o que interessa é que foi à baliza e foi golo. Fez também um key pass, portanto esteve também aí a namorar a possibilidade de mais um ponto bónus. E a sua percentagem de aproveitamento de passe é muito alta, é ali na casa dos 8, quase 90%, portanto é um jogador que esteve muito em jogo. Nós já conhecemos o Gil Dias há muito tempo, é um jogador que prometeu muito e que sempre foi um jogador muito interessante de fantasy a nível de ações. Teoricamente não iria ser ele o titular, porque a Aranda ia ser o titular, mas ele acaba por assumir aqui. Abre-se aqui uma janela para ele. Sim. Destacar o Elisor, fez uma assistência, portanto deu retorno. Eu ainda assim destaquei-o para esta jornada por 2 motivos. Primeiro, a equipa, ele esteve muito envolvido no jogo, nem tudo lhe correu bem, mas esteve muito envolvido no jogo. Tem uma oportunidade de golo absolutamente inacreditável, como é que ele falha de cabeça na pequena área, tirou ao lado, portanto facilmente poderia ter tido aqui um golo também, aliás deveria ter tido um golo. Tem assistência, a equipa jogou muito para ele, portanto eu destaquei-o aqui. E depois o Famalicão tem um calendário muito interessante até à 7ª jornada. Até à 7ª jornada o Famalicão tem Tondela, Gil Vicente, Aves, Sporting, Casa Pia e Rio Ave. Ou seja, ignorando aqui o Sporting, são 5 jogos muito interessantes. Eles jogaram agora em casa, não foi? Fora, casa, fora, casa, casa. Ou seja, pode ser interessante também, porque é uma equipa que faz sempre... que complica sempre os jogos com os grandes. Por Ganharam exemplo, o Benfica no passado. A situação do Realp poderá ser interessante para esse jogo também, porque vai ter ali muitos duelos. Pode ser interessante também. Olha... destacamos então aqui podemos destacar vários jogadores. Elisor, certo, então depois da primeira jornada ainda mais. O Famalicão foi uma mina de pontos e portanto há aqui uma série de jogadores que vocês podem atacar. Tondela, é verdade que o Tondela perde com o Braga e até perde com um resultado dilatado. Sim. Mas antes do primeiro gol do Braga, que é um canto, uma bola parada, que é o Vítor Gomes, não é que marca o primeiro gol? Não, Vítor Carvalho, desculpa, Vítor Carvalho marca o primeiro golo, que é uma bola parada. Até esse momento, Miro, ponta de lança de Tondela, falhou 2 vezes na cara do guarda-redes. Miro, 4,5.
interessante para ter. Vamos ver que eu diria que ele será uma porcentagem de equipas muito grande. Nem que seja para suplente, a tal questão que falavas de eles, dos pontas de lança só ganharem com assistência ao golo. Quer dizer, podem também fazer aqui peças. Sim, certo? mas é mais improvável. Mas não tem os duelos e tudo mais. 4,5, diria que ele estará para aí em 20%. E ele vai, em princípio, será o principal ponta de lança do Tondela para a época toda. Não, só está em 5% das equipas. Será o principal. Pode ser interessante para ter no banco, para uma necessidade de entrar, porque ele vai jogar quase sempre, pode fazer golos, ou vai estar perto disso. E é um ponto de lança moderno, fisicamente muito forte, rápido, quando embala, e vai chatear. Um bocadinho ao par do Maresi também vai chatear. Sim, mas o Maresi também parece um jogador que vamos lá chegar com mais toque de bola. O lance da primeira oportunidade que o Ornicek defende, que é uma recuperação de bola alta, é posto de força. O outro é explosão. Mas o primeiro ele ganha num duelo, depois não consegue ganhar uma defesa da frente. Tira da frente. O calendário do Tondela não é mau no sentido em que até à terceira jornada já jogaram com Braga, Famalicão e Benfica. A partir da quarta jornada tem Estoril, Alverca, Estrela e Santa Clara. Portanto, jogos interessantes. Portanto, o Miro parece-me um jogador que, especialmente depois das 3 primeiras jornadas, um jogador muito interessante ter. Atenção, porque é um jogador que também está no mercado. Tem-se falado aí de propostas da Rússia para ele sair. O Torpedo, se não estou em erro, da Rússia tem sido associado. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui no Miro. Mas eu diria que esta percentagem de 5% do Miro acho que vai subir. Vai andar aqui na casa dos 20% se ele ficar cá. Sim. Por exemplo, o Famalicão é favorito. Mas o Tondela pode muito bem, mesmo caso perca, marcar. E alguém a marcar, a grande probabilidade está no Miro, sem dúvida. Uma vergonha no Tondela é que a minha sugestão, o meu jogador não jogou. Mas chegou um bocado, nem vi. Acho que não, nem isso. Este é o meu menino. Eu falei no Bernardo Fontes. Uma vergonha. Ele deu apenas 1 ponto, mas continuarei a achar que para guarda-redes o valor de 4 e ele que será quase certeza titularíssimo, quanto mais não seja para suplente, acho que fica interessante. Acho que é perfeito. Havia dúvidas sobre quem é que ia ser o titular, foi ele. Eu não tinha grandes dúvidas no sentido, por isso é que dei no sentido em que o que tem sido a pré-época e essencialmente o que foi a época passada e todos os elogios que lhe deram na segunda liga e que disseram que seria uma peça muito importante na primeira. Agora, obviamente, ninguém tem lugar cativo e... Quem devia ter lugar cativo era Cascavel. Nem convocado foi, o homem fez 4 golos na pré-temporada, mas eu vou estar atento ao Cascavel. Olha, Vitória Estoril, o Vitória preocupa-me este plantel do Vitória, sinceramente. Agora vão perder Borakovic, já viajou para a Turquia. São muitas saídas, tem sido em todos os mercados, verão, inverno, muitas saídas, uma equipa sempre a refazer-se e não fica nada fácil. Acredito que haja algumas mudanças relativamente à primeira jornada, mas não assim tantas. Também muito mérito ao Porto, mas também da mesma maneira que disse do Casa Pia Sporting, digo também do Porto Vitória, muito mérito ao Porto, mas também algum de mérito do Vitória, que também podia ter entrado a ganhar, logo também aos 30 segundos, algo assim do género, tem a oportunidade. E aí o jogo também podia ser um bocadinho diferente, mas depois o Porto tomou completamente conta do jogo. Esmagou. Houve ali momentos em que... Já vamos falar do Porto. Olha, em relação ao Vitória, o calendário do Vitória é interessante. Estoril, Moreirense, Arouca e Estrela, até depois enfrentarem o Braga e depois voltam a jogar com o Alverca. Portanto, o calendário é interessante. Vamos perceber qual vai ser o 11 desta jornada, se há assim tantas mudanças ou não, para perceber que tipo de dica podemos dar em termos eu tenho aqui 2 nomes que eu destaquei. O João Mendes, o ala esquerdo, no esquema de 3 centrais, parece-me, ele foi, se não estou em erro, o jogador mais pontuado a nível de nota do Porto aliás, do Vitória a jogar na casa do Porto, portanto, vale o que vale.
haver clean sheet, ele beneficia disso, e temos aqui jogos onde eles até podem ter aqui uma boa porcentagem de probabilidade de ter clean sheets. Também dá ofensivamente, que ele cruza, também dá, um jogador que é o gosta que muito eu ia de dizer, cruzar. ele é um jogador que se associa bem no ataque, víamos isso no ano passado mesmo, quando eles jogavam a 4 defesas. E destaquei aqui, aqui é mais para estarmos atentos, porque o Nedói entrou muito mal contra o Porto, ele falhou todos os passos que tentou, o que é hardcore. Mas é no fundo o ponta de lança, mais ponta de lança, agora que parece que o Nelson Oliveira não conta, o Nedói acaba por ser o ponta de lança do plantel. Não é? E a minha dúvida é... Já não é, mas está num valor de 7, não é? Exatamente. Não A minha dúvida é, obviamente para já não vai compensar, é só para estarmos atentos, mas a minha dúvida nem é tanto a questão do Nedói, é quem é que vai sair. Porque o Gustavo não vai sair, não é? O Gustavo Silva não vai sair. Dizem-me que o Nuno Santos também não. Portanto, só sobra o Camará, que até foi o mais mexidinho e é um jogador que tem uma capacidade de 1 para 1 que pode ser interessante a nível de criar oportunidades. Vamos ver. A próxima jornada já pode dar alguma ajuda quando virmos o 11. Estamos assim também um bocadinho às escuras, não é? Sim, o Nedói a 7 é muito difícil neste momento termos, e tendo em conta o que está a acontecer no Vitória. E vamos ver se o Nelson Oliveira não vai ser já titular no fim de semana. Não. O Nelson Oliveira, as informações que temos é que ele está a ser visto como o 3º avançado da equipa. Vamos ver, sabes que às vezes um jogo muda muita coisa. No início da época muda muita coisa. Pois muda, e para o Nelson Oliveira muda. Ou pode não mudar nada. Muda no sentido em que ele se calhar nem convocado vai ser. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. O Nelson é um jogador com muita experiência. Daí eu estar a dizer que de uma semana para a outra muda muita coisa. Conseguiu ver um amarelo? Vamos aguardar. Nem me lembro do amarelo que ele viu. Nelson Oliveira. Olha, em relação ao Estoril, o Estoril foi uma equipa que me deixou um bocadinho a desejar. Nós tínhamos expectativas, fizeram um jogo muito pobre na primeira jornada, só 0.69 em expected goals, portanto muito poucas oportunidades, e o engraçado é que jogaram sem avançado fixo, jogaram com o Begraoui e com o Rafi Guitana assim soltos na frente, e eu não gostei. Eu não vi, na verdade vi aí um bocadinho do início do jogo. E era um Estrela a jogar nos últimos 30 metros defensivos e em sair em transições rápidas. Daí também, se calhar, o Estoril não ter essa capacidade de... Sim, o Estoril precisa de mais espaço. Gosta de jogar o jogo pelo jogo, sente-se confortável assim. Salta à vista o marcador do golo, o Parente, que o Estoril jogou com linha de 3. Foi como pareceu, com linha de 3 e com 2 alas, que são 2 alas muito baratos, que é o Pedro Carvalho e o Tiago Parente. Poderá fazer sentido ter no banco, porque são jogadores que, pelos vistos, vão jogar, pelo menos nos primeiros jogos, vão jogar e estão com um valor muito acessível. Sim, e tiveram uma coisa engraçada que... Vão cruzar, vão aparecer, tiveram aquela aquela situação de um cruza para o outro. Não é? Um cruzou e o outro apareceu para marcar. Por isso, já sabem, Pedro Carvalho, não é? E Tiago Parente, cruzem só. Se não tiverem jogadores pontas de lança na área, cruzem só um para o outro, que é para dar mais uns pontitos à volta. O Tiago fez 8 pontos e o Pedro Carvalho faz porque faz o golo. O golo, sim, e o Pedro faz a assistência. Olha, por acaso nem tinha reparado nisso, mas acho que, por exemplo, é interessante, e eu fui ver, eu nem tinha ideia, o do Pedro Carvalho já tinha feito vários jogos o ano passado na equipa principal do Estoril, eu não estive atento, e por 4. Sim. Numa equipa que vai jogar, gosta de jogar o jogo pelo jogo, vai sofrer, mas também vai marcar, pode estar perto, vai projetar. Acho que podem ser duas opções muito interessantes. Deixou-me, não é preocupado, mas deixou-me um bocadinho desapontado eles terem apenas 0.69 de expected goals, ou seja, nem um gol de expected goals eles tiveram. Destacar aqui um jogador que neste Estoril, não neste, mas num Estoril anterior, já foi um craque, o Rafi Guitana, que pareceu-me que foi o mais desinibido, tem uma boa jogada num remate à baliza, ali um trabalho que ele faz da direita para o meio, remate pé esquerdo que o guarda-redes defende. Os laterais podem realmente ser muito interessantes. Pelo custo. Quando mais não seja um deles, que seja até para o banco, que queiram para poder fazer um 11 mais forte.
Acho que faz todo tem sentido. boa propensão ofensiva. O Pedro Carvalho ficou a uma ação defensiva de dar mais um ponto bónus, portanto, interessante aí também por esse aspecto. E o calendário do Estoril não é mau. Temos agora Vitória, não é? É o jogo de agora que estamos a falar, e Santa Clara, mas quando começar a sério, portanto a partir da 4ª jornada, temos Tondela, Aves e Gil. São 3 jogos interessantes para haver aqui uns pontozinhos, até de clean sheets, até de eventualmente boas situações de pontuação bónus. Estavas a falar do Guitano, já falámos a semana passada, por 5,5, se o nível dele estiver ao da 2 épocas atrás, sem ser da época passada, vai ser sempre um jogador a ter em conta para ter, porque por 5,5 um médio ofensivo que vai estar sempre muito último passe, golo, bolas paradas, provavelmente nos livros, por esse valor será muito interessante. Sim, há 2 jogadores, não é? São 2 jogadores que estão mais ou menos no mesmo nível. O Begraoui vem de uma pré-temporada muito boa, certo, e o Rafik Guitano tem um histórico de grandes pontuações. Depois, quando vai para o Braga e quando regressa ao Estoril, as coisas não lhe correm tão bem. O que é que agora é o Estrela Benfica, não é? Sim. Estrela Benfica. Em relação ao Estrela, esta jornada não vai ser para ir buscar ninguém. A minha dica, Jefferson em casa, nem no banco estava. Estás a ver? Não sei se será lesão assim, porque nós temos nos jogos de pré-época ele a jogar eu disse quem ia em jogar vários era jogos. Menino. Deixa-me só confirmar aqui o 11 do mas Estrela. Nem sequer teve no banco. Acho muito estranho, não sei se alguma lesão, algum impedimento burocrático, porque ele teve a jogar no Egito, se não estou em erro, não sei. Só que o treinador ouviu-me falar de Sidney Cabral e percebeu que estava ali o craque. Não, havia essa dúvida sobre quem é que ia jogar na ala direita e não foi o Sidney Cabral. Na ala direita não, esquerda, não é? Pois, o Sidney foi na esquerda. O Sidney foi na esquerda. Grande Sidney, olha aí. Opa, porque é que não está sempre a aparecer isto? Olha aí, menino. O que é que tens para esta próxima jornada? Tanta coisa. Olha, a nível do Benfica, este é o primeiro jogo do Benfica no nosso campeonato. A grande dúvida aqui é, tendo em conta que vai haver jogo com o Fenerbahçe depois a meio da semana, a minha dúvida aqui é, vai haver rotação? Portanto, logo aí é uma preocupação. Eu não sei se vai haver assim tanta rotação quanto isso, sinceramente. No ataque não pode haver. Sim, mas pode jogar só com um ponta de lança, por exemplo. É isso, essa é a dúvida, pode, não é? Se vai jogar só com um. Mas no resto eu acho que não vai haver assim tanta mudança, porque o Benfica também não se pode arriscar a perder pontos já. E a verdade é que não tem assim neste momento um plantel com segundas linhas que dêem assim tanta garantia quanto isso. No ataque não tem neste momento, especialmente agora. Mesmo na defesa, quem vais colocar? Sim, Tomás Aruz está ali na zona central, ainda tens Rios, tens a possibilidade de trocar o lateral esquerdo. O Obrador há de se estrear mais dia menos dia e se calhar este é o jogo para ele se estrear. Quer dizer, que este jogo não é em casa, é fora. Pois, essa é que é a questão, é que se o jogo é em casa, eu aí ia com a tua ideia de que se calhar mudava aqui um ou outro jogador. Sendo fora, acho mais difíceis. Por exemplo, acho que um Tiago Gouveia pode aparecer e um Prestiani até podem aparecer. O Leandro Barreira acho que pode aparecer também. Mas depois a defesa eu acho que vai ser... Mas aí o esquema de 2 centrais, esquema de 2 avançados? Não, se aparecer o Prestiani e Barreiro, acho que... É o 4-2-3-1. Acho que será muito por aí. Pois, esta é a grande dúvida que nós temos. E porquê é que nós estamos a falar disto? Porque uma das sugestões que nós demos na semana passada foi, olhando para os valores do Pavlidis e do Ivanovic, se nós tivéssemos a certeza... Eu vou de Ivanovic, posso já dizer que eu esta semana vou de Ivanovic. Certo, mas se tivéssemos a certeza que eles iam jogar sempre os dois, poderia compensar mais ter Ivanovic. A partir do momento em que nós começamos a perceber, não sabemos se isto vai acontecer ou não, mas a partir do momento em que nós possamos perceber que o Benfica vai andar a rodar a equipa durante a fase de Liga da Liga dos Campeões, pode dar-se aqui o caso de, no campeonato, ser mais vezes utilizado o 4-2-3-1, até porque o Benfica ainda está claramente no mercado e não vai trazer só um, vai provavelmente trazer mais 2 jogadores de ataque. Eu diria 3 ou até 3, whatever, mas não vai ser só um, especialmente agora com a saída do Arthur Cocklo. Nós sabemos que o Pavlidis vai jogar sempre. Sim. Portanto, esta é a grande dúvida que nós temos neste momento. E ainda bem que os 2 primeiros jogos do Benfica no campeonato não contam. Porque um é pré-Fenerbahçe e o outro é no meio do Fenerbahçe. E aqui já podemos tirar algumas dúvidas sobre se Bruno Lage realmente vai querer jogar sempre com 2 avançados,
E é legítimo. Por exemplo, eu tenho fazer. quase a certeza que eu não sei se é terça ou quarta, para o Benfica jogar sábado deve ser terça. O jogo Agora, na Turquia. Posso dizer no instante. E eu arrisco-me a dizer que na Turquia vai jogar com um avançado só. E o Benfica joga... E que no sábado vai jogar com os dois. Pois, mas isso aí... Na Turquia, o Benfica joga dia 20. Dia 20 é que então é quarta. Eu acho que, por exemplo, ali o jogo com o Tondela, no meio dos dois jogos da Turquia... Aí sim vai provavelmente de Obrador e por aí fora. Eu acho que a defesa vai ser a mesma nos próximos dois jogos, quer no Estrela, quer no Fenerbahçe. E que vai ser ali à frente que vai mudar um bocadinho. Contra o Fenerbahçe. Não, interessa no sentido em que eu acho que por achar que o Benfica vai jogar só com um ponta de lança contra o Fenerbahçe, acho que contra o Estrela da Amadora vai jogar com os dois. Essa é a minha leitura. E então já me tira... Claro que depois posso estar completamente enganado, mas na dúvida que é o Ivanovic joga este e se calhar na quarta-feira vai para o banco com o Fenerbahçe. Sim, é especular, não é? É especular, vamos ver. Por aí. Tendo em conta que não conta, eu ia de Ivanovic hoje. Mas se no jogo do Tondela Ivanovic estiver no banco, por alguma gestão, não é? Vamos imaginar que o Bruno Lage até joga de 2 avançados na Turquia e descansa, faz rotação de equipa contra o Tondela e o Ivanovic vai para o banco. Se isso acontecer, eu já vou ter uma blueprint do que pode acontecer durante o ano. Certo. Nós não sabemos se o Benfica vai estar... o Pavlidis no banco e ser o Ivanovic o titular, não é? Eu vou assumir que o Pavlidis vai ser o ponta de lança que vai jogar mais. Portanto, vamos ver. Eu acho que estas 2 jornadas vão ser muito importantes para percebermos se realmente a ideia de jogar com 2 avançados vai ser sempre, ou se, quando houver gestão, joga só um, e se esse um é Pavlidis ou Ivanovic. Atenção, eu acredito também que em casa, por exemplo, com um Tondela, pode jogar com 2 e um deles ser o Henrique Araújo. Sim, mas isso o Lage gosta muito do Henrique Araújo e eu acredito que ele venha para contar para este estilo de jogos. Eu percebo isso, só que eu não posso... Claro, não sim, certo. Não vamos ir... Não, eu quero dizer a situação de jogar só com um ou com 2. Sim, até pode jogar com 2 e um deles ser o Henrique Araújo. Vamos ver. Olha, Rio Ave Nacional. O Rio Ave não jogou na primeira jornada e tem um calendário extremamente difícil a partir da jornada 4. Ou seja, as 2 jornadas que não contam são ok. A partir daí é extremamente difícil. Só para perceberem, eles têm Braga na 4ª jornada, depois têm um jogo, e depois na jornada 5, na jornada 6, Porto. Essa jornada é dupla para o Rio Ave, Porto Benfica. Portanto, eles têm Braga, Porto e Benfica em 3 semanas. Em 2 semanas, porque pelo meio há uma semana. Ou seja, em semana e meia, 2 semanas e meia, mais coisa menos coisa. Portanto, o Rio Ave, que até é uma equipa que nós estamos com alguma antecipação, porque aparentemente vão jogar com 3 centrais, pelo menos foi assim que jogaram contra o Al Nassr, que foram goleados. Jogaram com 3 centrais, jogaram com 2 alas muito abertos, dois jogadores muito soltos lá na frente também. Mas este calendário diz-me que quando começar a série eu não quero ter nenhum jogador do Rio Ave até à jornada dupla. Pode ser. Pode ser, sim, é verdade. Faz sentido. No sentido estratégico do calendário, faz sentido se calhar não ter ninguém do Rio Ave. Vamos perceber quem é que vai jogar também, não é? Não sabemos ainda que tipo de 11 é que vai jogar. E eu fico-me com... tenho um amigo meu que é Rio Avista mesmo. E depois da semana passada teres falado no defesa esquerdo, que teve bons números o ano passado na Liga Grega, e eu perguntei-lhe o que é que ele achava e ele disse do que viu que parece um jogador interessante, mas claro, não conhecemos, vamos perceber o que é que o Rio Ave vai fazer, até porque esse início de campeonato e a pré-época que não tem sido muito apelativa. Sim, e não tem sido pode muito... dar aso até mudanças cedo. E há outra coisa, tirando o jogo com o Al Nassr, já estarmos a mudar. Tirando o jogo com o Al Nassr, nós não sabemos grandes informações sobre o que é que o Rio Ave fez na pré-temporada. O jogo do Al Nassr deu na televisão e toda a gente viu e não sei o que, deu para tirar algumas dúvidas, e uma das principais dúvidas era se realmente eles iam jogar com os 3 centrais. Aparentemente vão jogar com os 3 centrais, e portanto aparece aqui o Vruzai
que vai jogar como ala, e portanto ele é um jogador que até está como médio. Não, ele está como defesa. Está como defesa, Exatamente. é isso, falamos portanto, a semana passada, e é uma das opções. Pode ser um jogador interessante, mas vamos ter, até porque eles estão a contratar jogadores agora, está-se a falar de mais jogadores, ainda mais jogadores para o Rio Ave. André Luiz, que no ano passado estava no Estrela Amadora, foi contratado em janeiro para o Rio Ave, vem de uma boa pré-época, onde marca 4 ou 5, marcou 5 golos na pré-temporada. O Clayton é um avançado caro, no ano passado, ou nos últimos anos, deu retornos. Sabemos que está no mercado, mas é muito caro, e portanto vamos aqui ver o que é que vai acontecer com isto. Eu destaco aqui o Vruzai, acho que pode ser um jogador interessante, e destaco aqui o André Luiz, porque fez. A verdade é que a compra também do Marco Gual pode vir numa de já ser o substituto do Clayton, porque eu acredito que o Clayton até ao final do mercado ainda vai sair. Para mim seria muito estranho ele continuar. Tem muito mercado. O que é certo é que ele tem estado a jogar nesta fase pré-temporada. E bem, está no clube dele, mesmo que saia, tem que cumprir como jogador. Clayton, e até pode ajudar o Rio Ave nestes próximos jogos. O Clayton custa 8, é realmente um valor alto, que tem muito a ver com o que ele fez nas últimas jornadas. Eu olho aqui muito para o André Luiz, olho aqui também muito para o... Eu não vou conseguir dizer este nome, este aqui, o Papa Canelos. Disse bem até. Papa Canelos tem bons números, vamos ter de esperar para ver o que é que ele vai jogar, ele sabe fazer. Tem-se falado aí de mais alguns nomes interessantes para o Rio Ave, vamos ver o que é que vai dar. Em relação ao Nacional, o Nacional perdeu com o Gil, e até perde por 2-0, se não estou em erro, e até quem não viu o jogo pode achar que o Gil Vicente foi muito melhor. Não é verdade. A nível de probabilidades de resultados, o resultado mais provável era a vitória do Nacional. O Nacional esteve muito mais tempo por cima do Gil Vicente. O Gil Vicente marca no primeiro lance que queria. Aliás, o Gil Vicente marca 2 golos nos 2 primeiros lances de ataque que tem. Mesmo assim eu não consegui destacar aqui ninguém. O Chucho Ramírez faz 3 remates, esteve bastante envolvido no jogo, mas as coisas não lhe correram bem. O único que eu destaquei aqui foi Filipe Soares, por uma razão muito específica, que é bateu todas as bolas paradas enquanto esteve em campo. Pronto. E é um jogador que já tem algum historial, não é? Sim. Moreirense. Onde é que ele apareceu na altura? Filipe Soares, tenho ideia que Moreirense, talvez? Foi no Moreirense, em que ele aparece 4,5, ok. Sim, eu só o destaquei aqui porque ele bateu todas as bolas paradas, e isso pode sempre ter interesse. Consegues ver no nosso, já agora, consegues ver no nosso site. Olha, vai aí ao Nacional. Eu não sei se... Não, o irmão é que esteve no Santa Clara, não é? Exato, Estoril e depois Moreirense. Mas é no Moreirense onde ele se destaca mais, que depois tem a... Sim, depois ele vai para o palco da Grécia. Bateu todas as bolas paradas, é um jogador que eu destaquei aqui. E volto a dizer, o jogo com o Gil Vicente foi um bocadinho mentiroso. Achei que o Nacional devia ter feito um bocadinho mais. Portanto, vamos ver. O que é que Gil, não fomos ao Gil. Não fomos ao Gil, porque o Gil ainda não chegou ao jogo deles. Pois é. Alverca Braga, falaste na semana passada do Milovanovic, que aparece como Maresi. Marca um golo, portanto vamos assumir que vai ser o batedor de penaltis, e tem um golo gamado. Tem um golo gamado, não é? Sim. Eu não conhecia o jogador, eu falei a semana passada por causa dos números da pré-época e pela parte física, não é? Que vi que tinha 1,98 m, mas percebe-se que é um jogador que, para a altura que tem, também tem qualidade técnica, associa-se bem com os extremos médios ofensivos. Jogador muito interessante para seguir, nem é através de fantasy, mesmo para um futuro, porque parece-me estar ali um jogador muito interessante. Vou seguir com atenção. Pronto, já vimos que é ele o marcador de penaltis, é importante. Associa-se muito bem, por isso pode ter, se não é o penalti, provavelmente o Chiquinho fazia gol com a assistência dele. Por isso vai ser muito requisitado. Pode ser interessante pelo valor que é, 4,5, se não estou em erro também, ou 4, nem sei ao certo. Pode ser interessante. E depois no Albergue eu falei do Gonçalo Esteves, eu não sabia se ia jogar, jogou, e percebe-se perfeitamente que, se quiser... custa 5? 5. Ok. Olha, eu tinha ideia que custava menos. 5. O Gonçalo Esteves... Gonçalo Esteves
E eu estive a ver o jogo, a qualidade continua lá toda, se o mental acompanhar. Temos ali jogador outra vez renascido, um jogador acima da média, para a idade dele, adora atacar, jogam em 3 centrais. Protege. E veio agora, podemos já acrescentar, o Xisumba, que vem do Braga, vem para jogar titularíssimo do lado esquerdo. Outro jogador também interessante, porque é muito ofensivo, tem muita chegada, e eu sei que já vou levar na cabeça, mas eu não tenho problemas em dizer, já o disse o ano passado. Para mim tem muita coisa de Nuno Mendes quando aparece no Sporting, estilo de jogo mesmo, a ginga corporal. Acho que é um excelente jogador, um excelente prospecto, e vai ser, não sei o valor do Francisco Xisumba. Ainda não é oficial, já é? Já é oficial, foi já é oficial, ou ontem. Não sei, e também um jogador a ter debaixo do olho. O Chiquinho já tínhamos falado, vai jogar sempre, vai ser dos jogadores mais. O Gonçalo Esteves tem 10 ações defensivas, portanto, logo ali mais um ponto bónus. Tem um key pass e ele vai ser um jogador que vai ter alguns key passes. Porém, o calendário do Alverca é fraco, é muito mau. Temos Braga, temos Benfica, temos Santa Clara, temos Vitória, isto tudo até a jornada 7. Não é particularmente Sim, mas a partir daí poderá ser, sim. E acredito é que, também para as pessoas perceberem que, mesmo nesses jogos, sim, eles vão jogar. E serão sempre a haver algum tipo de perigo criado pelo Alverca, neste caso pelo Alverca ou pelas outras equipas, quase 90% das vezes andará à volta de Chiquinho, provavelmente Xisumba e Esteves, porque são também os jogadores com mais qualidade individual. Sim, e de inteligência de jogo. Mas se não tiverem o jogador, não o vão pôr, porque o calendário é terrível. Certo. Esqueçam isso. Há outros jogadores para isso. Exatamente. Destaco também o Kaique Naves, defesa central, que é o capitão. Exatamente. Ele é... cuidado, começaste a dizer Kaique. E da última vez que disseste Kaique, o homem não dá nada. O Kaique... Ainda hoje vejo comentários acerca do Kaique a rasgarem. Mas era o Miguel. O Miguel é que viu uma vez um treino dele, não sei onde. E porque vinha do City. Vinha do City, não era? Mas este Kaique Naves, formação de Palmeiras, 16 ações defensivas, portanto 2 pontos bónus. E é um central de pujança, de combate, de choque, vai fazer sempre muitos alívios, muitas interseções. Portanto, é um jogador para termos. Agora, o Alverca vai, na minha opinião... Qual é o valor? Eu diria que será 4,5, mas posso dizer assim num instantinho. 4,5. Então o Ralp. Hã? Então o Ralp. O Rialp. Sim, Claro. E o calendário é terrível agora para a coisa. Em relação ao Braga, a minha dúvida... Toda a gente viu o que aconteceu. Eu já tinha falado disto em outros fóruns, que é este sistema do Braga pede 2 alas, e quando tu tens Vítor Gomes e Lelo e Roger, 2 têm que estar a jogar sempre. A minha questão é que tipo de rotação é que ele vai fazer. Ele fez bastante rotação. Eu vou dizer que nas próximas jornadas não ponho mais ninguém do Braga. Porque não sei se vão jogar. Uhum. E, por exemplo, um Ricardo Horta, um Salazar, que são jogadores que te vão dar pontos. O Salazar nem entrou. Não sabemos se vão jogar. E então é estar a gastar 7 ou 9 em jogadores que não sabemos se vão jogar. O Lelo, o jogador que eu mais usei, provavelmente da última vez ou das últimas 2 vezes que joguei Fantasy, porque no Casa Pia, eu acho que foi só uma época, era incrível. Muito barato, valor muito baixo. Jogavam com linha de 5 também. Na altura aquele Casa Pia tinha muitas clean sheets. E depois ele muitas assistências, muita chegada, golo também. Era uma maravilha. E eu, se pudesse, tinha o Lelo sempre. Só que o Lelo, os primeiros 2 jogos, nem jogou. Sim, mas jogou agora. É isso. E partiu tudo. mas na Europa, os primeiros jogos, nem jogou sequer. E na pré-época, por exemplo, foi muito utilizado como terceiro central, portanto, ou central à esquerda, digamos assim. Por isso... Em relação ao Braga é isto. É assim, se me disserem tens que ir buscar um jogador ao Braga, eu vou buscar o Lelo. Agora, se eu vir o Lelo a jogar hoje, o Braga joga hoje, sabes, provavelmente não vai jogar no fim de semana. Portanto, Lelo, Vítor Gomes, estes 2 para mim são... Quando o Braga começar a jogar com mais regularidade, ou seja, a apostar definitivamente no campeonato, se Lelo e Vítor Gomes estiverem em campo, eu não tenho problemas em ter um ou até os 2. A questão é que parece-me que pela ideia vai ser o Roger. Não, e pela ideia do treinador, e o Braga poderá facilmente ir à fase de Liga da Liga Europa, e são 8 jogos, como o Porto.
E eu acho que muitas vezes nos jogos em casa o treinador vai fazer este tipo de gestão. Muda 7 jogadores de uma quinta-feira para um domingo. Pois é isso. O Braga vai ser uma dor de cabeça, malta. O Braga, muito mais que o Santa Clara, o Braga também vai ser uma dor de cabeça. Sim, é isso. Por Santa Clara não tem tantas segundas linhas que deem garantias. Se eu tiver a certeza que Lelo e Vítor Gomes jogam, eu vou gostar de ter um deles, porque o Braga parece uma equipa sólida a defender. E vai crescer muito, atenção. Vai crescer. Braga vai crescer muito. Não vou dizer que o Lelo vai fazer 2 assistências por jogo, isso não vai fazer, mas pode ser uma opção interessante. Ele esteve muito bem no jogo. E tem outra coisa. Bate bola parada. Bateu bola parada. Também é muito interessante. Aquele pé esquerdo do lado direito é muito interessante. Portanto, vamos ter de sofrer um bocadinho em conjunto com o Braga, mas eu, sinceramente, um deles eu ia querer ter na minha equipa. Depois logo se vê, consoante poder não jogar ou não, e ter que ir para o banco e não sei o quê. Portanto, vamos ter aí alguma atenção. E o Braga joga hoje, depois joga domingo e depois joga outra vez quinta. Portanto, vamos ter de esperar. O que é que temos agora? Qual é que é o jogo agora? Começamos a terminar. Sabes qual é o jogo? Não, ainda não falámos de Gil. O Gil joga com o Porto, homem. É o último jogo. Santa Clara Moreirense. E eu acho que, por exemplo, o Santa Clara hoje, joga hoje, não é? Uhum. Acho que Santa Clara hoje vai poupar alguns jogadores principais, porque ganhou 3-0, dificilmente vai ter grandes dificuldades e poderá dar espaço a muitas das segundas linhas e poderá ser uma jornada, ok, que não conta em termos de pontuação, não é? Mas perceber, acho que Gabriel Silva, Vinícius Lopes vão ser jogadores que vão estar mais frescos no fim de semana e que podem ajudar, e acho que são jogadores. O valor do Vinícius Lopes é muito pouco e está como médio para quem joga como ponta de lança. Acho que será sempre um jogador interessante a ter. O calendário de Santa Clara é muito bom nos próximos tempos. Santa Clara, Moreirense, Estoril, Estrela, depois tem aqui o jogo com o Benfica, mas depois volta a ter Alverca e Tondela. Portanto, os próximos tempos. A questão será sempre quem é que joga? Não, é a parte da Europa. É isso, quem é que joga? A rotação que ele vai fazer. Será sempre essa a questão. Sim, há aqui alguns jogadores que são naturalmente interessantes. Falaste do Vinícius. Na defesa, o Luís Rocha vai ser sempre um jogador de muitos duelos. Duelos não, mas interseções e cortes e não sei o quê. Sim, mas duelos não contam. Portanto, não interessa. Certo, nesse sentido. E portanto vai haver aí uma série de situações. O Sidney Lima é também um jogador interessante. Agora, aqui a questão é quem é que joga, quem é que não joga. O Santa Clara ganhou por 3-0 nesta eliminatória, portanto está relativamente tranquilo. A próxima eliminatória também será, independentemente com quem joga, será também relativamente tranquila. Mas é como tu dizes, o plantel não é assim tão longo. No Moreirense, Alanzinho fez uma boa exibição, Schettini fez também uma boa exibição, portanto são os jogadores que tínhamos. E vai ser o ponta de lança titularíssimo, já se percebeu. As opções também para já não são tantas quanto isso. Interessante, Denis Pinto. Já o ano passado tinha feito vários pontos. É ele que comete o penalti sobre o Chiquinho, mas é um jogador com muita propensão ofensiva. E pode ser um jogador interessante também a ter. O Denis Pinto. Só confirmar aqui uma coisa. Exato. Exato. Eu estava na dúvida porque é que eles não tinham pontos. Porque é que o guarda-redes, que foi o Caio Seco, havia essa dúvida. Havia a dúvida, sim. Até tivemos um espectador no YouTube que ele até me chamou a atenção e disse: Tiago, o Caio vai sair, por isso quem vai jogar é o André Ferreira. Para já não foi, mas também ter essas coisas em questão, que é o Caio Seco e quem está por dentro dos seus clubes, nós não conseguimos estar, não é? Quem está por dentro consegue perceber ou saber que deve haver uma grande probabilidade do Caio Seco sair e obviamente o André Ferreira será o seguinte. Sim, o Schettini marca o Kiko Bondoso sempre... para dizer o que é, desculpa interromper, e também vou dar. Eu segui a dica de quê? desse espectador, desse ouvinte, que eu acredito que seja adepto do Moreirense, e pus o André Ferreira. Ele deu-me um total de 0 pontos. Sim, pois... Sim. É assim, olhando para os jogos da pré-temporada e o Caio Seco já lá estava no ano passado,
a previsão era que fosse o Caio Seco, daí o Caio Seco ser mais caro que o André. Mas sim, era uma dúvida legítima sobre quem é que ia jogar. Normalmente sabes que há muito aquela ideia de quando tu contratas alguém, esse alguém vem para ser titular. E nem sempre é assim, não é? Certo. Basta olhar, por exemplo, ao Sporting, contrataram com o Kvaratskhelia, não é titular. Portanto, nem sempre isso é assim. No Moreirense, o Alazinho é sempre um jogador que me interessa. O Kiko Bondoso vinha... Era um jogador muito interessante quando estava no Vizela, quando o Vizela estava na primeira liga. No ano passado já foi muito pobrezinho no Rio Ave. Mas, por exemplo, este primeiro jogo teve muito bem, e até na primeira parte é ele que tem muito mais chegada e mais ações até dentro da área do que o Alanzinho. E pode ser, parecia-me outra vez num bom momento, pode ser interessante também. Deixa-me ver se ele fez ponto bónus. Grande Kiko. Muito bem. Alazinho é sempre uma boa aposta. O Ofori fez uma excelente exibição. É ele que faz a assistência, portanto é um jogador que sendo um bocadinho mais retraído, é mais um 8, menos um 10. É mais um 8 do que um 10, mas é sempre um jogador que pode dar pontos bónus no ataque e pontos bónus na defesa. Portanto, olha, um jogador muito interessante, não provavelmente para Fantasy, mas também para ter debaixo do olho, o médio que acompanhou o Ofori lado a lado, atrás do Stepanovic. O sérvio, não é? Está ali o nome. Stepanovic. Muito interessante. Jogador muito interessante. Era o do Partizan, que jogou ali ao lado do Ofori, os dois atrás do Alanzinho. Muito muito jogador. E depois falar do Tenguiá. Nós não o temos aí. Ok. Ok. Está aqui em baixo. Cédric Tenguiá. Jogador muito fantasista. Interessante. Ele já lá estava no ano passado. Eu lembro-me que ele muito teve fantasista. Ali, marca ali pelo menos um gol muito interessante. Mas vamos ver o espaço também. Sim, mas extra fantasy, gostei muito do Stepanovic, do que vi, jogador também para ter baixo do olho. Já temos aí alguns jogadores sérvios a virem para cá. Olha, o Sporting com quem é que é o Sporting? Arouca, pois é. É o estreia do estado de Alvalade, não é? Olha, o Sporting tem havido muitas dúvidas sobre... Trincão, Pote. O Sporting está a jogar num futebol e a partir de agora sem Jóqueras volta à normalidade, que é um futebol muito mais de apoio, muito mais pré-Jóqueras, com Paulinho, muito mais de apoio, e isso vai, na minha opinião, exponenciar os números do Pote e do Trincão. Provavelmente, esta é a minha expectativa, o Pote vai voltar a ter números como tinha pré-Jóqueras, porque ele é um jogador que tem essa capacidade. Porém, Trincão tem jogado nas costas do avançado, faz um belíssimo jogo, foi o segundo jogador mais bem pontuado. Pelo que eu vi do jogo, até me parecem os dois a jogar muito atrás do ponta de lança, os dois. Sim. O Geni mais aberto e depois o lateral esquerdo. O Mangas, que agora vai ser o Mangas. Muito de 3-4-3 ainda, é a minha opinião. Há ali ainda muito de 3-4-3, que no papel inicial não, porque tu não tens três centrais, mas que depois nas dinâmicas... Trincão e Pote muito atrás, com o Geni aberto e o ala esquerdo, que o Mangas também veio para isso e viu-se do pouco da segunda parte, tem muitas ações ofensivas e a obrigar o Pote a ir para dentro. Não sabemos como é que vai estar esta situação com o Yeremai, porque o Yeremai já é um jogador mais de linha, apesar dele poder fazer muito do que o Pote faz, jogo interior também gosta disso. Mas concordo plenamente contigo, que acho que o Trincão e o Pote vão ter outros números e vão fazer ali muitas combinações, vão ter ali muitas combinações interiores fortes. Sim, concordo. Aqui a questão, o mercado ainda está aberto e o Sporting está a ser associado ao Yeremai Hernandes do Betis, que é um extremo destro a jogar do lado esquerdo. A ideia aqui passará pela saída do Geni, tem-se falado da saída do Geni Catam. Sempre essa será o Yeremai na esquerda, o Pote a 10 e o Trincão sobre a direita. Mas, como digo, acho que será muito na mesma, mesmo que seja o Trincão sobre a direita, que vai aparecer muito em zonas interiores. Há aqui uma coisa que é a lesão de Diomande e a lesão de Maxi abrem aqui oportunidades, provavelmente Debast jogando pode ser também importante porque pode bater bola parada, certo. Não sabemos, para já ainda não tivemos muito passe de ruptura, pode fazer muita assistência. E o Mangas, pelo valor de 5.5, tem que ir. É o lateral mais barato dos três grandes que vai jogar. Vai jogar. Acho que vai ser um jogador que a percentagem
esta semana vai subir imenso em termos de equipas, de pessoas que o vão usar. O Maxi provavelmente não joga até à paragem das seleções. E está em risco. Quase certeza também. São os dois em risco, sim. Eu estava só a dizer por causa da questão Mangas. Portanto, o Mangas parece uma opção muito boa para as próximas jornadas. Sabemos que a primeira jornada que vai contar é um Porto Sporting, é um Sporting Porto neste caso. Não é a quarta jornada. Exatamente. A primeira jornada que vai contar é esse. Na terceira, vale o que vale. Olha, vamos aqui ao Gil Porto muito rapidamente para fechar. O Gil, Martim Fernandes, foi eleito o melhor jogador em campo, fez uma assistência. Era um jogador que vinha rotulado. Eu quando o escolhi como dica aqui, não foi ao caso. A malta de Barcelos disse-me que ele era muito bom jogador. Confirmou-se, vai ser titular naquela equipa. Ele joga da esquerda para o meio, faz-me lembrar em algumas coisas. Estavas a dizer que o coisa, quem é que eu ia levar na cabeça, porque o Xisumba tinha muitas coisas de Nuno Mendes para mim. Aqui o Martin Fernandes tem muitas coisas de Zidane, não estou a brincar. Mas faz-me lembrar um bocadinho o Pedro Gonçalves em alguns movimentos. E portanto vai ser um jogador que eu acho que vai ser muito interessante termos nas nossas equipas. Já rendeu uma assistência. Eu confesso que eu não vi, já disse há bocado, não sei o que é que... Joga muito, joga bem. E há bocado não falámos... não, estamos a falar já do Gil. Falámos do Nacional, mas não falámos do Gil. Do Gil. Queres falar do Pablo, não é? Não ia falar, mas é uma opção. Queria falar do Zé Carlos. O que é que acontece? Zé Carlos não foi titular. Entrou em intervalo. E foi surpresa. E entrou o Zé Carlos, o lateral direito, capitão, para mim foi uma surpresa ele não ser titular, apesar de eu achar que o Everton Santos é um jogador muito bom e cresceu muito nos últimos 2 anos. E a verdade é que o Everton é que foi titular e saiu ao intervalo porque pelos vistos ou teve ali um toque ou qualquer coisa e não quiseram arriscar. Ele saiu meio e trocaram pelo Zé Carlos. Ou seja, nós que tínhamos dado, eu que tinha dado a ideia de Zé Carlos titular, se calhar afinal não vai ser assim tão fácil, tão linear como isso, e vai haver ali uma luta Zé Carlos-Everton. E faz sentido. É bom para o César Peixoto também. O calendário do Gil não é assim muito favorável, e quando eu digo muito é porque é mau. Eu penso que foste tu que também falaste do Luís Esteves, não foste? Sim. Que já tinha o ano passado. O Luís Esteves é incrível, ele de marcar contra o Nacional, depois no ano passado não lhe correu tão bem. Mas o calendário do Gil não é bom, tem agora Porto, tem Famalicão, depois vai ter logo a seguir Braga e depois Benfica, portanto é um calendário difícil de termos jogadores. Pesado. Porém, o Pablo, que é um jogador que eu até disse aqui que não me tinha convencido, o golo que ele marca é um golo extraordinário. Trabalho físico, trabalho técnico, o remate é um bom jogador. É um bom jogador. Sabes quem é filho, Pablo? Sei, pena. O homem mais aleatório a ser melhor marcador do nosso campeonato. O herdeiro de Jardel. E portanto o Pablo faz um belíssimo jogo. Olhando para o Futebol Clube do Porto, a intensidade e a forma como eles defendem homem a homem, a forma como eles esmagam os adversários. O Carlos Daniel disse que vocês vão ver nos jogos contra as equipas mais modestas, eles vão parecer Golias, vão comê-los. Um bocadinho, a minha até me fez lembrar um bocadinho a Atalanta do Gasperini. Uhum. Ele tem muito essa escola. Que era homem a homem com todas as equipas, não se importa homem a homem, e fazendo ligação aos jogos com o Sporting, que o ano passado foram 4, ou há 2 anos foram 4, já não sei. O Sporting teve muitas dificuldades em se adaptar a esse estilo de jogo de homem a homem, porque depois na parte física perdia quase todos os duelos, e o Sporting teve não teve muito longe, mas teve sempre longe de ganhar ao Fez sempre más exibições. E a mim parece-me que o Farioli e o Porto, neste caso, com este tipo de sistema, vai massacrar muitas equipas, e acredito que muitas das equipas vão começar a bater muita bola na frente, a tentar a profundidade na bola nas costas da defesa e tentar esticar o jogo, porque quem quiser sair a jogar parece-me que vai ter muitas dificuldades. Este Porto veio para ficar, e depois, se virmos bem o estilo de jogadores que o Porto contratou, tirando, eu acho que o Borja Sainz, eu não sei, e parece-me mais baixo, não via, é tudo jogadores acima de 1,80 m. Alberto, Bednarek, De Jong, Froholt, Gabri Veiga, todos jogadores muito físicos e que vão levar o jogo para esse estilo de jogo, de contacto, de roubar muitas bolas. Em zonas subidas.
Muito interessante o Porto. E, por exemplo, deixo já que nós falamos de Borja Sainz e tudo. PP tem menos, é menos 0.5 e o último ano muito mau, se calhar vamos ter um PP diferente este ano com golo e assistência que pode ser interessante de ter numa equipa como a Porto. Sim, eu ia falar disso. O PP foi uma das nossas apostas do Borja Sainz, e atenção, isto é o primeiro jogo e vale o que vale. Vale o que vale. Mas o Borja Sainz vinha com números muito interessantes a nível de golos do Championship. Foi a nossa sugestão aqui, porque não sabíamos ao certo como é que ia estar o PP. O próprio mercado também estava a falar de PP. E a adaptação do Borja Sainz ainda pode daqui a 3 ou 4 jogos o homem começar a fazer. É isso, está em fase de adaptação ainda. Neste momento o PP parece-me uma aposta mais segura. Obviamente o Samu está aqui com um caudal está com uma pujança extraordinário. Está com uma pujança. Sim, foram 2, podiam ter sido 3 ou 4. Houve um anulado, houve uma bola na barra, houve ali uma série de situações. Portanto, o Samu parece-me neste momento até o premium mais apetecível, mais até que o próprio Pavlidis, por causa destas questões que falámos. Certo. E depois destacar aqui uma coisa, que é Mora não jogou, nem sequer entrou, portanto, neste momento é impossível ter o Rodrigo Mora na equipa. Na defesa, lesionou-se o Martim. O Moura ainda não sabemos quando é que vai voltar. Neste momento só sobra o Zaidu. Vamos ver se não será Pripic a jogar a defesa esquerda? Pode ser, é esquerdino. Não, ao dia 2 o que faz sentido é ser o Zaidu, mas não sei até que ponto não poderá passar pelo Pripic também. Vamos ver. Alberto, interessante. Sim. Já se percebeu que vai ter muita influência no jogo ofensivo também, tem muita chegada. E o Futebol Clube do Porto no ano passado, apesar de ter tido uma época bastante abaixo do que é normal, o Porto fez 16 clean sheets, uma a menos que o Sporting. Qual é que é a probabilidade deste ano o Porto fazer mais clean sheets? Eu acho que é grande. Portanto, ter um defesa do Porto parece-me uma solução absolutamente obrigatória. Certo. Sim. O Bednarek vai ser um defesa de muitas ações defensivas. É sempre ele que vai ao choque, é sempre ele que vai aos contactos, alívios, interseções, cortes. Ele vai dar muito. Mas claro que podermos ter... Para mim, o Moura, quando voltar, vai ser... Qual é o valor do É o mais caro. Moura? É o defesa mais caro, é 6,5. Então, não vale a pena. Achas que não? Não. Eu acho que vai valer a pena. Acho que com o Alberto ele vai perder o protagonismo que teve o ano passado. Mas a minha questão é que o Martim Fernandes vai discutir o lugar com o Alberto. É verdade que o Martim agora vai estar 2 meses fora. E portanto não posso ficar chocado se num jogo em outubro o Martim jogar. E ficaria chocado se num jogo em outubro jogar o Zaidu. Mas pode jogar na mesma Martim à esquerda e Alberto à direita. Eu sei. Mas eu acho que o Moura, até a nível de bola parada, de assistência, no ano passado foi o jogador mais pontuado do Porto. Acho que vai valer os 6,5 milhões. Vamos embora. Mais alguma nota? Não, é tudo. Voltaremos para a semana. Bons jogos, boas estratégias, boas táticas. Sim. E dê-nos feedback. Continuem-nos a dar feedback e a acompanhar. Sim, exatamente. Para a semana não queremos ser o terceiro. Queremos ser o primeiro podcast. Sabes que há sempre muita gente que... já estamos acima das 30 mil equipas, portanto está a haver uma adesão boa. Nós já sabemos que depois, quando a Liga chegar a uma fase já mais à frente, já vai haver muitas equipas que não vão estar a jogar, é o normal. E portanto façam as vossas equipas. Eu depois vou criar a Liga do Mundo Fantasy, podem se inscrever lá. Se calhar vou criar só para a 4ª jornada. E no que diz respeito a Fantasy, já sabem, não levem isto demasiado a sério. Voltaremos para a semana.